é esse conjunto aqui, ó. Tá? Mas no meio ela é igual ao arco tangente hiperbólico. O arco tangente hiperbólico de x é metade disso. Ou seja, agora, esqueça isso aqui, por enquanto, e observe o seguinte. Qual é o sinal, vamos fazer aqui, qual é o sinal da expressão x mais 1 sobre x menos 1. Ó, você pegar aqui, fazer aqui nesse cantinho, bem rápido para você. Tá aqui o menos 1, tá aqui 1. Pegue aqui x mais 1. Qual é o sinal de x mais 1? Qual é? X mais 1. Sinal do x mais 1. Qual é o sinal? Qual é? É o quê? É o quê? É o quê? Aqui é negativo. 0, aqui é o quê? Positivo. Tá? Tá bom? E qual é o sinal do x menos 1? Hã? Aqui é 0. Aqui é o quê? Negativo. Enquanto aqui é positivo. Por isso que eu prefiro botar 1 mais x sobre o menos x, mas tudo bem, tá? E qual é o sinal, portanto, do quociente? X mais 1 sobre x menos 1. Aí você tem, ó, o menos 1 e 1. Então aqui fica o quê? Positivo. Aqui é 0. Aqui não existe. Aqui é o quê? Negativo. E aqui é o quê? Positivo. Ou seja, o arco tangente hiperbólico em x, o arco tangente hiperbólico de x é o quê? É metade do logaritmo natural de quem? Quem é o módulo disso aqui para todo x nesse intervalo? É menos ele. E quanto é que fica menos isso aqui? Fica x mais 1 sobre 1 menos x. Ou seja, é 1 mais x sobre 1 menos x. Mais c, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Em particular, vale a igualdade no zero. Mas quanto é a igualdade no zero? Arco tangente hiperbólico de 0, que é 0, é igual a quê? A metade do logaritmo natural de 1. O logaritmo natural de 1 é 0. Então fica 0 mais c. Isto é, c igual a 0. Portanto, quem é o arco tangente hiperbólico de x? É o que? É metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja x no intervalo aberto menos 1. Entenderam? Entenderam? Tá? Daí isso aí. Tá? O arco tangente hiperbólico de x é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Certo? E quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? Grave bem. Quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? Quem é? É 1 sobre 1 menos x2. E lembre disso aqui. A integral de 1 sobre 1 menos x2 é igual a isso.
Tá? Então, tá bom? Você tem essa informação. Então tá aí, tá o arco tangente hiperbólico. Tá? Vamos à próxima. É o arco cotangente hiperbólico. Diga. Eu vou começar apagando daqui. Entendeu? O arco tangente hiperbólico é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja x no intervalo menos 1. Bora. É o seguinte, ó. Tá. Fazer bem aqui no cantinho o gráfico da cotangente hiperbólica. A cotangente hiperbólica, esse gráfico aqui. A derivada do arco tangente hiperbólico em x é 1 sobre 1 menos x2. Não esqueça disso aí. Então aqui, ó, x, y, 1 menos 1, tá? Isso aqui é o gráfico da função tangente hiperbólica, que é uma função cotangente hiperbólica, que é uma função injetiva. Agora, observe uma coisa. A função cotangente hiperbólica, que vai estar de R em R, de R asterisco, perdão, R asterisco em R, de R asterisco em R, ela é injetiva, e não é sobrejetiva. Logo, a cotangente hiperbólica, ela não é invertível. Mas o problema da não invertibilidade é porque ela não é sobrejetiva. Mas eu posso resolver restringindo o contradomínio. Tá certo? Entretanto, a função e é CTGH, cotangente hiperbólica, perdão, é só CTGH. A função ICTGH de R asterisco, no conjunto formado pela união dos dois intervalos que eu vou colocar aqui, o intervalo menos infinito, menos 1. União o quê? 1 mais infinito, que é a imagem da cotangente hiperbólica, que a imagem da cotangente hiperbólica é a união, é o intervalo menos infinito, menos 1 aberto, união 1 mais infinito, tá certo? Dada por
IC TGH de x, igual a quê? A cotangente hiperbólica de x. Qualquer que seja o x diferente de zero, essa função ela é injetividade, que ela é da injetividade da cotangente hiperbólica, mas ela agora ela é sobrejetiva. Ela é o quê? Injetiva e o quê? Sobrejetiva. Logo, a função ICTGH, ela é invertível. Aí a literatura chama a inversa da função ICTGH de função arco cotangente hiperbólica. Aí vem a definição. A função inversa, a função inversa da função ICTGH, que é o gráfico, isso aqui também é o gráfico da função ICTGH, tá? A função inversa da função ICTGH, ela é denominada, ela é chamada função arco cotangente hiperbólica. Arco cotangente hiperbólica, sendo denotada por arc CTGH. E é evidente que ela agora é uma função que ela vai de onde para onde? Quem é o domínio da arco cotangente hiperbólica? É o intervalo menos infinito menos 1, união que? 1 mais infinito. E ela vai aonde, hein? Reais asterisco. Tá certo? Reais asterisco. Tá bom? Então, assim, você tem o seguinte, ó. Assim, você tem a seguinte coisa. Bem, vamos pegar aqui, como eu fiz, vamos esboçar bem aqui o gráfico da função arco cotangente hiperbólica. Tá? Quem é o gráfico da função arco cotangente hiperbólica? Ó, colocar bem aqui. Aí eu vou fazer bem aqui pequenininho, ó. Então, economizar espaço. Y, aí aqui, ó, tá 1, aqui tá o menos 1. Economia de espaço. Então, quem é o arco cotangente hiperbólico? Ó, é a bissetriz, né? Então, você tem a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O gráfico do arco cotangente hiperbólico é o reflexo do gráfico dessa função aqui em relação à bissetriz do primeiro e do quadrante. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de quem? Do arco cotangente hiperbólico. Tá certo?
Então, assim, você tem o seguinte. Diga. Perdão. Obrigado. Arco. Então, arco CTGH. Arco cotangente hiperbólico. Tá certo? Arco cotangente hiperbólico. Então, assim, quem é o arco cotangente hiperbólico? E não me deixe errar nisso, tá? Arco cotangente hiperbólica, daí CTGH de X. Quem é? Isto é, quem é o arco cotangente hiperbólica da cotangente hiperbólica de X. Quem é? Isso é X, qualquer que seja X, o quê? Qualquer que seja X, diferente de zero. Tá certo? Tá bom? Arco cotangente hiperbólica de X. Quem é? Aí CTGH do arco cotangente hiperbólico de X. Isto é, quem é a cotangente hiperbólica do arco cotangente hiperbólica de X. É quem? É X. É X, qualquer que seja X aonde, hein? Qualquer que seja X aonde? No conjunto. Intervalo menos infinito menos 1, união o quê? 1 mais infinito. Tá certo? E finalmente, dados X nesse conjunto e o que? E Y nesse conjunto, perdão, e Y em R asterisco, tá certo? E Y em R asterisco, o Y é o que? É o arco cotangente hiperbólica de X, se somente se o X é quem? É ICTGH de Y. Mas quem é ICTGH de Y? É a cotangente hiperbólica de Y. Entendido aí? Entendido? Deixa eu ver se dá para trocar o pincel. Dá para trocar o pincel. Então isso aqui já dá. Agora observe uma coisa interessante, ó. Tá? Observe uma coisa interessante de se ver. Tá? Começar aqui, ó. Ponto. Dado X pertencente ao intervalo que? Um intervalo, ó, menos 1, dado X nesse conjunto aqui. No conjunto menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, eu tenho três coisas que acontecem aqui. Três coisas interessantes. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar isso. Ó, eu pergunto a vocês, será que precisa de três coisas? Tá? Quem é o arco cotangente hiperbólica de X? Isso é o arco cotangente hiperbólica de 1 sobre X. Não é? Não é? E se você pegar o 1 sobre X,
Quando você pega 1 sobre x, onde é que está 1 sobre x?